Fala moçada, beleza? Agora eu separei aqui para a gente resolver junto essa prova do concurso da Prefeitura de Pará de Minas, em Minas Gerais. É um concurso que aconteceu em 2018, recente. Então nós vamos responder junto aí só a parte relativa à arquitetura, tá? Conhecimentos específicos da arquitetura. Então já começo aqui na questão 26. Vamos ler junto, tá? Considere duas vigas em concreto armado, a primeira sobre dois apoios e a segunda engastada e em balanço, ambas recebendo cargas concentradas aplicadas na metade do vão, como representado nos diagramas estruturais abaixo. Então a gente tem aqui uma viga e outra viga, as duas recebendo aí cargas concentradas no meio certinho, né? E agora a pergunta: considerando que, após a aplicação das cargas, devem ocorrer deformações nas vigas, analise as afirmativas a seguir. Então, tem 4 afirmativas e a gente tem que ver quais que estão corretas, tá bom? Então, vamos ler todas aqui para entender. A primeira fala que a ferragem resistente aos esforços de tração deve atuar prioritariamente na parte inferior da viga 1, enquanto a parte superior da viga 1 está submetida principalmente a esforços de compressão, que devem ser combatidos pelo concreto. A 2 fala que a ferragem resistente aos esforços de tração deve atuar prioritariamente na parte superior da viga 1, enquanto a parte inferior da viga 1 está submetida principalmente a esforços de compressão que devem ser combatidos pelo concreto. Então, estou vendo aqui já que uma é o contrário da outra, eles só trocaram as palavras. A primeira afirmativa está falando que a tração é embaixo, né, na parte inferior, e que a compressão é na parte superior, em cima, né? E a 2 está falando o contrário, que a tração atua na parte superior e que a compressão na parte inferior. E aí, é interessante dessa questão, que a 1 e a 2 está falando da viga 1. Essas duas afirmativas, elas estão falando da viga 1. E aí, vamos lá para a afirmativa 3. A ferragem resistente aos esforços de tração deve atuar principalmente na parte superior da viga 2, enquanto a parte inferior da viga 2 está submetida principalmente a esforço de compressão, que devem ser combatidos pelo concreto. Sim. A ferragem resistente aos esforços de tração deve atuar principalmente na parte inferior da viga 2, enquanto a parte superior da viga 2 está submetida principalmente a esforços de compressão, que devem ser combatidos pelo concreto. Então tem isso, né, gente? Resumindo a parada, eu não sou engenheiro civil, sou arquiteto, mas é isso, né? A viga ela submete a esforço de tração e aí o esforço de compressão é combatido pelo concreto. Então, o concreto é meio que responsável pela compressão e a viga é responsável pela tração. Então, se a gente pensar aqui, ó, com essa força atuando no meio da viga, o movimento que ela vai fazer, ó, ela se abaula, que ela curva, né? Então, quando ela curva, significa que a ferragem, né, o aço na parte de baixo vai esticar, né? Ela vai receber um esforço de tração, né? Pensa na tração na carroça lá do cavalo, é tração, né? A tração é isso, é esticar, um puxa o outro. Eu lembro assim, né? Eu particularmente lembro para não esquecer, né? E em cima, como a parte de baixo vai distanciar, né? Vai ter essa tração, a de cima vai apertar, vai comprimir. Então, se você for pensar, ó, a ferragem resistente ao esforço de tração deve atuar prioritariamente na parte inferior, certinho, enquanto a parte superior da viga 1 está submetida principalmente a esforço de compressão, certinho também, e deve ser combatido pelo concreto. Então, coloca lá no seu rascunho que a 1 está certa. A afirmativa 2 fala que a ferragem resistente ao esforço de tração deve atuar prioritariamente na parte superior da viga 1. Já está errado. É porque essa aqui é o contrário dessa. A gente tem que dar uma mastigada primeiro na questão para entender. Por isso que é importante ler ela toda primeiro antes de sair marcando, né? A 2 é o contrário dessa. Então, se essa aqui está certa, essa está errada. Então, a 1 está certa. Aqui não tiver a 1, aqui já pode riscar, tá? Já não é a C e já não é a D.
porque nenhuma delas tem a opção afirmativa 1, né? A 2 está errada. Então, aqui tem a 2, já pode desmarcar aqui. Essa tá fácil de responder, porque vai ficar só a letra B. Mas vamos entender as outras afirmativas. Então, já afirmando aí que a letra B é a resposta correta, tá? Mas vamos ver as outras. A ferragem resistente ao esforço de tração deve atuar na parte superior da viga 2. Pois é, gente, a viga 2 ela é contrária da viga 1 também. Né? Quando você coloca a força, né, a carga, né, aqui tende a acontecer a tração na parte de cima, na parte superior, e a compressão na parte de baixo. Então, a 3 está certa. A ferragem recebe esforço de tração na parte superior, enquanto a parte inferior está submetida a esforço de compressão. Deve ser combatido pelo concreto. Tá? E a afirmativa 4, a ferragem resistente aos esforços de tração deve atuar principalmente na parte inferior, enquanto a parte superior da viga 2 está submetida ao esforço de compressão. Está errado, né? Então, as afirmativas certas, na verdade, são a 1 e a 3. É a letra B. Tá? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para já deixar realçar texto, né? Beleza, é a letra B. Então, vamos lá para a questão 27. Então, questão 27, a norma 9050, eu falo 9050, né? NBR 9050 de 2015, estabelece que banheiros e vestiários devem ter uma porcentagem no total de cada peça instalada acessível, respeitada no mínimo uma de cada. Quando houver divisão por sexo, as peças devem ser consideradas separadamente para efeito de cálculo. Considerada em termos de porcentagem do total, qual é essa quantidade? Tá? Qual é essa quantidade de peças? Gente, só fazendo um parênteses aí, a NBR 9050, essa prova aqui ela é de 2018. Tá? Ela teve uma atualização aí em 2020, tá? Estou gravando esse vídeo em 2021. Ela teve uma atualização, muita coisa aí mudou. Mas essa questão é uma coisa que não mudou, tá? A quantidade de peças aí em relação ao todo é 5%, tá bom? Essa não tem que fazer cálculo, nem conversa, nem nada. A opção correta aí é 5%, tá bom? Pode marcar, pode confiar. Então vamos lá em cima, questão 28, tá? Lá em cima da folha do lado direito, são duas colunas, né? De acordo com a classificação que propõe Dias no livro Projeto Estrutural na Arquitetura, relacione a coluna 1 com a coluna 2, associando os tipos de sistemas estruturais às formas geométricas e materiais mais tipicamente adequados à sua execução. Gente, tem uma coluna, né, mostrando o nome dos sistemas estruturais e uma segunda coluna mostrando o que é uma aplicação, na verdade, desse sistema estrutural. Então vamos lá. Quando é assim, quando é esse tipo de questão, vou falar para vocês um testemunho aqui, uma coisa que eu faço, que às vezes dá certo, às vezes não, mas eu gosto de fazer assim. Eu esqueço a coluna 1 e tento lembrar sem precisar consultar o nome, a nomenclatura. Por exemplo, já vou lá na coluna 2. Abóbada ou cúpula em alvenaria de tijolos, o que é? Que sistema estrutural que é esse? Aquelas abóbadas lá da capela, das capelas, né? Aquele sistema que o tijolo se trava, né? A própria forma, né? A abobadal ali, né? Aquele redondo, né? Das cúpulas, o próprio tijolo ali se trava. Que sistema estrutural que é esse? A própria forma trava, tá? Então eu já lembro da forma, porque é a forma que faz com que aquele sistema se trave ali, né? Não caia. Então é sistema estrutural de forma ativa, tá? É o formato, é a forma que faz com que aquilo ali fique em pé, tá? Então aquilo ali já é a 1. Já posso marcar aqui, ó. Coluna 2, essa aqui é a número 1.
E aí vamos para a segunda da coluna. Estruturas espaciais planas ou curvas a partir de barras metálicas, né? Então é o que a gente vê aí nesses grandes vãos, né? As estruturas espaciais aí, né? Elas na verdade são formadas, elas são travadas ali, vamos falar assim, né? Às vezes eu não falo a nomenclatura corretíssima na hora, porque eu não vou lembrar, mas é, é formado por vetores. O vetor ali que forma a, as treliças, né? Lembrei a palavra, as treliças formadas ali com barras metálicas, elas são um sistema estrutural de vetor ativo, né? São os vetores que são formados ali. Então essa aqui é a 4. Cascas, outra opção, né? Cascas, por exemplo, paraboloides hiperbólicos em concreto armado, né? Então é como se fosse a cobertura, né? No caso vamos falar um caso aqui, ali da capela de São Francisco, da igrejinha de São Francisco ali na Pampulha, para quem conhece, é um sistema em que a própria superfície, a própria superfície faz aquele travamento, aquele sistema estrutural, tá? Então essa aí é a 2, olha lá, o sistema estrutural de superfície ativa, tá? E a última opção, laje plana e maciça em concreto armado, né? É a massa ativa, o sistema estrutural de massa ativa. É aquela massa ali, aquele conjunto que faz o sistema estrutural. Eu anotei aqui em separado a ordem correta, fica 1, 4, 2, 3. Tá? 1, 4, 2, 3 é a opção C. 1, 4, 2, 3. Então a resposta correta aqui é C. Tá bom? Questão 29. De acordo com Benévolo, 2007, existe um primeiro modelo de urbanização moderno, concebido por volta da metade do século XIX, mas ainda amplamente operante nos séculos 20 e 21, seja na Europa ou no resto do mundo. Gente, essa prova ela foi, assim, eu particularmente achei essa prova de lascar. Na mesma hora que ela está falando de NBR, ela já puxa para o urbanismo, ela já vai lá em sistemas estruturais. Eu agora depois que eu respondi ela, assim, eu ainda achei ela bem difícil. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo com ela aqui para ver se eu consigo ajudar mais gente, tá? Tá a questão aí de urbanismo mesmo, falando do primeiro modelo de urbanização moderno. Então vai pegar aí características desse primeiro modelo de urbanização, que na verdade é usado até hoje, tá? Tanto que fala aqui, ó, é amplamente operante no século 20 e 21, seja na Europa ou no resto do mundo. Então é o modelo de urbanização moderno aí que vem operando até hoje. E aí pede as características desse modelo, exceto. Exceto quer dizer que a gente tem que achar o que é que está errado aí e marcar essa opção. Então vamos lá. Letra A. Partilha do solo urbano e territorial entre a administração pública e a propriedade fundiária privada. Claro, nessa está certa, né? Nosso território urbano aí, ele tem uma parte que é da administração pública e tem uma parte que é da iniciativa privada. B. Divisão do trabalho necessário para as intervenções em 2 gêneros, técnico e artístico. Essa também está correta, tá? Existe essa divisão do trabalho necessário aí, entre técnico e artístico. C. Definição do repertório formal da qual se pode extrair as variantes da forma final. Isso aí também faz parte desse conceito aí do Benévolo, 2007, tá? Com pesquisa aqui na obra dele, a gente consegue entender esse repertório formal da qual se pode extrair as variantes da forma final. Letra D. Nova divisão de tarefas entre a administração pública e os outros operadores, articulada mais no tempo que no espaço. Quando essas opções, é experiência de concurseiro, tá, gente?
Quando dessas opções assim, articulada mais no tempo que no espaço, se você tiver com muita dúvida, igual realmente fiquei muito dúvida nessa questão, porque parecia estar tudo certo, eu confesso que não é uma área da arquitetura que eu pesquiso tanto, mas se você tiver na dúvida e precisar chutar, né, chute essa, por exemplo. Essa aqui era a letra D. Tá? A letra D é a que está errada. Provavelmente aqui, aliás, provavelmente não, porque ela é articulada mais no espaço do que no tempo. Tá? Essa divisão de tarefas. Ela é calculada e baseada mais no espaço disponível do que no tempo. Então, essa questão aqui é a letra D. Tá? Guarda isso aí e pesquisa a obra aí do Benévolo. Já mudei de página, questão 30, questão que fala de reservatório de água, de cálculo de água, né? Cálculo de água nos reservatórios. Essa questão eu acertei e nem era tão assim familiarizado com esse ramo aqui, com esse tema, tá? Ela é meio que autoexplicativa, mas vamos fazer junto. A capacidade dos reservatórios deve ser estabelecida levando-se em consideração o padrão de consumo de água no edifício e onde for possível obter informações, a frequência e a duração de interrupções de abastecimento. Carvalho Júnior, em sua obra Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura, afirma que é recomendável dimensionar reservatórios com capacidade suficiente para 2 dias de consumo. Então, a quantidade total de água a ser armazenada será, olha que bacana, já deu a fórmula, em que CR é a capacidade total do reservatório e CD é o consumo diário, litros por dia. Tá? Então já deu a fórmula, belezinha. Considere um edifício que deve ter a capacidade do reservatório dividido em um reservatório superior, que deve conter 40%, e um reservatório inferior, que deve conter 60%. Então o que eu fiz? Eu fiz um desenhozinho lá na prova, aqui do lado, coloquei aqui, eu não coloquei caneta aqui, mas poderia colocar, né? Não vou colocar não. Vocês fazem aí. Em cima a caixa d'água com 40%, e lá embaixo, né, o reservatório com 60%. Tá? Então fala, isso é o primeiro dado que a gente tem. Segundo, que vai ser de uso comercial, em que o consumo diário está estabelecido com 50 litros por dia. Tá? Então o que eu fiz? Eu coloquei esses 350. Primeiro dado aqui, pausei aqui só para descer a página, tá? Então, onde que eu estava falando? Será de uso comercial de 50 litros por dia. Então, isso aqui é por pessoa, né? Então, como são 2 dias, multiplica por 2. Então, 100 litros por dia. Terá ocupação diária de 350 pessoas. Então, 350 pessoas vezes 100, tá? Dá 35 mil litros. Terá a capacidade do reservatório superior aumentada em 10 litros para conter a reserva de combate a incêndio. Então, depois que a gente tiver calculado essa capacidade total, a gente vai colocar lá mais 10 litros na de cima, por causa do combate a incêndio, tá? Então, a pergunta é, qual é a capacidade dos reservatórios inferior e superior do edifício, respectivamente? Então, primeiro está perguntando de baixo, que é 60%, e a superior, que é os 40%, mais 10 mil litros do incêndio. Tá? Então, fazendo as contas ali, deixa eu descer a página aqui, para mostrar as 4 opções. Tá? Essa questão é 35 mil litros que eu calculei, né? Então, 35 mil litros, se você calcular 40% na superior e 60% na de baixo, dá 14 mil na de cima e 21 mil na de baixo. Tá? Você tem que calcular 40% desses 35 mil, tá? E os 60% que é a inferior. Tá? E dessas 14 mil da superior, tem que somar mais 10 mil litros do incêndio. Então dá 24 mil litros a superior. Tá? Então, qual é a capacidade do reservatório inferior?
que a gente calculou, inferior é a 21 mil litros, tá? E a superior é 14 mais 10, que dá 24 mil litros. Então a correta é essa D aqui, tá, moçada? A Dzinho. Essa aqui, você não precisa nem ter estudado a matéria, eles deram os dados todos aqui, deu a fórmula e deu os dados aqui bem mastigadinho. E as próprias opções aqui te ajudam a não sair muito fora desse número se você tiver com dúvida, né? Então, beleza. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá, gente? Senão vai ficar muito grande. Se liga aí no próximo. E também porque a neném chorou. Então, da 31 para frente, eu vou fazer outro videozinho e publico aqui, tá, moçada? Se liga aí. Ah, e vou deixar também um link aí na descrição com o link, com o drive aí para vocês baixarem essa prova e o gabarito, tá bom? Um abraço. Abraço não, pera aí. Curte aí primeiro, inscreve no canal, tá? Deixa um comentário bacana aí, positivo, tá? Comenta as questões também. Agora sim, um abraço.